Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do dispensacionalismo. Esse já é o nosso 14º vídeo a respeito deste assunto, tá bom? Eu aconselho que você que está assistindo esta série pela primeira vez, que você volte lá para o início da série e acompanhe as aulas de forma cronologicamente correta, tá? Da primeira, segunda, terceira, para que você possa entender melhor o que é que nós vamos tratar aqui, tá? Nós atualmente estamos tratando a respeito da interpretação literal, que é uma característica fundamental dentro do dispensacionalismo. E como eu havia prometido para vocês, nós vamos falar a respeito da questão do literalismo relacionado à alegoria, à tipologia, à figura de linguagem, né? Será que o dispensacionalista ele tem que interpretar tudo de forma literal, tudo sem exceção? Nós já vimos que não é bem assim, tá? Mas eu vou trazer aqui a citação de alguns teólogos importantes para que os irmãos possam realmente reconhecer isto que eu estou falando. Eu vou falar aqui de um teólogo muito respeitado, um teólogo aí do século XIX, chamado Elijah Richards Craven, tá? Este homem foi um pastor presbiteriano, profundo conhecedor de teologia, e dentro dos seus escritos ele explica o seguinte a respeito do que é um literalista. O que é uma pessoa que interpreta a Bíblia literalmente? Será que é aquela pessoa que interpreta tudo literalmente? Ou será que é aquela pessoa que apenas reconhece que o texto ele tem um sentido comum, um sentido normal, sem precisar você procurar por enigmas? Vamos ver o que é que o Craven fala. Ele diz o seguinte: o literalista, assim chamado, não é aquele que nega que a linguagem figurada e os símbolos são usados na profecia, nem nega que grandes verdades espirituais estão ali estabelecidas. Sua posição é, simplesmente, que as profecias devem ser normalmente interpretadas, ou seja, de acordo com as leis recebidas da linguagem, como quaisquer outras declarações são interpretadas, o que é manifestamente literal, sendo considerado como literal, o que é manifestamente figurativa, sendo assim considerada. Tá? Eu acho que o Craven ele foi bastante claro. Tá? O literalista, ele olha para o texto e ele vê. Se o texto é literal, ele interpreta de forma literal. Se o texto apresenta uma figura de linguagem, ele interpreta como uma figura de linguagem. Simples assim, tá bom? É interessante a gente observar que o Craven enfatiza aqui a questão das profecias. Porque a grande discussão entre os dispensacionalistas e os não dispensacionalistas é a respeito das profecias. Porque todos, um intérprete bom da Bíblia, ele vai interpretar a Bíblia utilizando o método histórico-gramatical. A questão é que alguns não usam esse método para interpretar as profecias. E o dispensacionalista, ele usa o mesmo método, tá? Para um dispensacionalista, não é assim. Ele está lendo o texto, aí quando chega na profecia, vira uma chave na sua cabeça, ó, agora é uma profecia, então eu vou usar outro método de interpretação. Não, gente, o dispensacionalista ele não faz assim. Ele, é muito pelo contrário, ele continua usando o mesmo padrão de interpretação. As profecias bíblicas também são textos inspirados por Deus e devem ser interpretados de maneira técnica, de maneira saudável, de maneira que respeite o texto, sem você colocar no texto o que não está lá, ok? É muito mais fácil você dizer que não entendeu o texto do que você inventar uma interpretação que não existe, ok? Então, o dispensacionalista, ele reconhece que existe uma mensagem ali na profecia. Se ele não entende o texto, ele vai procurar estudar cada vez mais, vai procurar ver na gramática, no contexto histórico, nas referências cruzadas, para entender o que é que o texto está dizendo, tá? Às vezes fica bem complexo o entendimento. De fato, às vezes fica, mas ele respeita o texto. Então, o dispensacionalista ele não vai simplesmente, como é uma profecia, deve ser um símbolo. Não, não é assim. Só é símbolo quando está claro que é um símbolo. Só é uma tipologia quando está claro que é uma tipologia. Só é uma alegoria quando está claro que é uma alegoria. Tá? Então, esse pessoal que anda acusando os dispensacionalistas de interpretar tudo de forma literal, como se o dispensacionalista fosse um completo idiota, né? Desculpe essa expressão, que até as coisas mais óbvias, que são símbolos, que são figuras, ele passa por cima com seu literalismo e tal. Não, não é assim, gente. Tá? Não é assim. O dispensacionalista, ele reconhece, sim, a presença de figuras de linguagem. Mas, se não há figuras de linguagem,
não coloque elas lá, porque elas não estão, ok? Então, para finalizar, vamos ver o que disse Charles Hyde a respeito deste ponto, tá? O Charles Hyde, ele é um dispensacionalista muito famoso, né? Já foi citado aqui nas nossas aulas, tá bom? Mas vamos ver o que é que ele fala a respeito do respeito que o dispensacionalista tem a respeito das figuras, dos símbolos, ok? Observe comigo. Ele diz assim, ó, que o dispensacionalista ele não se opõe ou exclui à correta compreensão de tipos. Tá? Vou ler de novo, tá? Que ele está falando aqui da interpretação literal. A interpretação literal não se opõe ou exclui a correta compreensão de tipos, ilustrações, apocalipses e outros gêneros dentro da estrutura básica da interpretação literal. O Harry ele continua explicando que a interpretação literal também pode ser chamada de interpretação simples, normal e evidente, para que ninguém receba a noção equivocada de que os princípios do literalismo proíbem figuras de linguagem. Então, vou repetir o que o Harry falou. Para que ninguém receba a noção equivocada de que os princípios do literalismo proíbem figuras de linguagem. Então, eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês que quando nós dispensacionalistas falamos a respeito da interpretação literal, nós estamos falando do que é chamado de método histórico gramatical de interpretação, ok? Isso não significa que a gente jogue as figuras de linguagem fora, que a gente não reconheça que existam figuras de linguagem, alegorias, um estilo literário apocalíptico. Os dispensacionalistas, eles reconhecem que essas coisas existem e elas são levadas em consideração dentro da sua interpretação. Contudo, o que muita gente faz é pegar estes estilos literários, como, por exemplo, o Apocalipse, a linguagem profética, e alegoriza tudo, como se nada do que estivesse ali fosse literal. Não é assim, tá bom? Na verdade, boa parte do que está nas profecias e nos textos apocalípticos são coisas literais, tá? Apenas algumas coisas são simbólicas ou figuradas, tá bom? Então, irmãos, é basicamente isso, a interpretação literal, tá? Eu espero que os irmãos tenham compreendido o que é esta tão importante característica do dispensacionalismo. A partir do próximo vídeo, nós já vamos estudar outra característica do dispensacionalismo, que é a distinção entre Israel e a igreja. Contudo, eu espero que vocês lembrem que a característica mais importante é a interpretação literal, tá? Porque o dispensacionalista, ele só vai chegar à conclusão de que a igreja e Israel são diferentes com base em uma interpretação literal do texto. Porque ele não vai alegorizar a palavra Israel e ele não vai alegorizar a palavra igreja, tá? Então, Israel é Israel e igreja é igreja. Então, com base nessa interpretação literal, usando o método histórico-gramatical, chega-se a conclusões como, por exemplo, a distinção entre Israel e a igreja, a existência de dispensações, né, e outras mais, tá bom? No próximo vídeo, não perca a distinção entre Israel e a igreja. Nós vamos fazer alguns vídeos explicando qual é a posição do dispensacionalismo a respeito desta questão, tá? Fiquem com Deus. Coloquem nos comentários o que é que vocês têm achado das aulas, dos vídeos, tá? Eu sei que a qualidade técnica do vídeo não é das melhores, mas o meu objetivo é trazer edificação para os irmãos, trazer conhecimento para que os irmãos possam crescer cada vez mais no estudo da teologia, no estudo das escrituras, principalmente, tá bom? E assim a gente possa juntos, que nós possamos juntos glorificar a Deus com aquilo que Deus tem nos ensinado, tá? Então, irmãos, fiquem com Deus. Só lembrando que todas as aulas aqui no canal, a respeito do dispensacionalismo, de outros temas mais, são aulas que estão aí gratuitas para vocês, tá? Muitas coisas do que eu estou ensinando para vocês aqui, muita gente paga para aprender essas coisas, tá? Então,
levem a sério aquilo que eu estou trazendo para vocês, pesquisem a respeito disso, se vocês têm dúvida, se vocês não acreditam no que eu estou falando a respeito do dispensacionalismo, estudem por outros meios, vão ver os livros, os autores que eu estou citando, tá? Muitas das citações que eu trago têm a referência onde você pode procurar aquela citação, tá bom? Então, não é um trabalho, apenas um trabalho leigo no sentido de sem trazer as informações, tá? Então, é um trabalho que você que é acadêmico, você também pode pesquisar com base nas referências que a gente está trazendo aqui, tá? Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não percam sobre a distinção entre Israel e a igreja.